Olá pessoal, então essa é a primeira base de 3 que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então a primeira base de pesquisa que nós vamos ver chama-se Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, tá? Então nessa base, o que elas trazem? Como o próprio nome diz, dissertações e teses que foram realizadas aqui no Brasil. Então são pesquisas acadêmicas realizadas nos cursos de pós-graduação, então, em nível de mestrado e doutorado aqui no Brasil. Vamos lá então. Olá pessoal, então a primeira base de dados que nós vamos ver aqui é o catálogo de teses e dissertações da CAPES, tá? Então vocês vão lá no Google, digitem, né, o catálogo de teses e dissertações da CAPES, tá? Então ele vai aparecer aqui, vai vir essa interface, então, essa página aqui, e aqui nós vamos então digitar nossos termos de busca, tá? Então só relembrando quais são os nossos termos de busca, olha só. Nós temos aqui jogos de tabuleiro, matemática, educação infantil, e aí dentro dessas pesquisas que forem retornadas, a gente pode estar verificando então as construções, tá? Então aqui, ó, se eu simplesmente digito a palavra jogos aqui e mando buscar, vamos ver o que vai acontecer. Vieram 8.263 pesquisas entre dissertações e teses que tratam sobre os jogos. Tá? Então, se eu continuasse só com essa palavra, eu deveria analisar todos esses trabalhos, certo? Bom, mas essa pesquisa ela é muito específica, né? Ela é jogos de tabuleiro. Então, se eu acrescento isso, vamos ver quantos trabalhos vão vir. Mas aqui nós temos uma pequena observação, tá? Quando eu utilizo um termo composto, eu tenho que colocar esse termo composto, olha, entre aspas, tá? Por quê? Porque senão ele vai procurar só jogos e só tabuleiros. E a gente vai ver, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Olha, para jogos de tabuleiro, ou de tabuleiros, vamos ver. Olha, nenhum dos dois ele traz, tá? Ou jogo de tabuleiro, olha, ele trouxe 115 pesquisas. Ou jogos de tabuleiro. Olha, jogos de tabuleiro ele já diminuiu para 44 pesquisas. Estão vendo que eu fui fazendo ali algumas alterações, né? Jogo tabuleiro, para ver se ele trazia algum termo específico com isso. Aí eu utilizei jogos de tabuleiro, jogo de tabuleiro. Então são variações nos meus termos, tá? São 44. Eu posso vir aqui, olha, tá, aqui estão os 44 trabalhos, tá? Tem 3 páginas, ele está indicando aqui, olha, são 3 páginas. Eu poderia vir, olha, por exemplo, abrir esse primeiro aqui. Cliquei lá em detalhes, tá? Nem todos vão ter esses detalhes para a gente estar verificando. Depois eu abro um para vocês, porque que nem todos possuem esses detalhes, tá? Porque algumas dissertações e algumas teses, elas são anteriores a 2012, que é quando surgiu essa base de dados aqui. Então esses trabalhos, eles não estão disponíveis aqui, tá? Mas se for interessante para a tua pesquisa, você pode copiar o título dela, né? Vai lá no Google, joga no Google, coloca .pdf na frente, tenta procurar essa pesquisa, ou veja quem foi, olha, o autor que fez a pesquisa, olha aqui, ó, nós temos o autor, tenta procurar se não tem um artigo relacionado à pesquisa e assim por diante. Tá? Veja, aqui ele traz o quê? Ele traz o resumo dessa pesquisa. Então, essa pesquisa aqui é denominada Realidade Aumentada, uma abordagem dinâmica no ensino do meio ambiente para estudantes da educação básica. Então, olha, meio ambiente. Então, praticamente está descartado aqui a nossa pesquisa, essa pesquisa da nossa base de dados, daquilo que nós queremos, porque a gente quer relacionado à matemática. Mas vamos ver por que ele trouxe essa pesquisa para a gente. Nós digitamos lá jogos de tabuleiro, olha. Veja que jogos de tabuleiro, ele trouxe aqui, olha, como sendo uma palavra-chave. Então, provavelmente, um dos jogos que ele está trabalhando dentro dessa realidade aumentada é o jogo de tabuleiro. Também, nem sempre vocês vão encontrar nesta página aqui
o termo que vocês estão procurando, tá? Às vezes vão estar onde? Vai estar dentro da pesquisa, dentro da dissertação, dentro da tese, tá? E aqui está o texto geral da tese. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ter o texto completo, tá? Bom, mas assim, 44 pesquisas ainda é muita coisa para a gente analisar, tá? E lembrando lá que as nossas palavras-chave, elas são o quê? Jogos de tabuleiro e matemática e educação infantil. Então vamos refinar um pouquinho mais essa busca. Vamos acrescentar a palavra matemática, tá? Mas eu não posso simplesmente acrescentar a palavra matemática dessa forma. Eu tenho que dizer que eu quero que, além do termo jogos de tabuleiro, venha também a palavra matemática. Tá? Então, jogos de tabuleiro, e no texto apareça também a palavra matemática. Então, eu tenho que colocar esse conectivo aqui, que é o AND, tá? Tudo em letra maiúscula, certo? Aí ele vai me trazer, então, todas as pesquisas que, ou naquele resumo, que é aquela página que eu abri agora há pouquinho aqui para vocês, ou no texto da pesquisa, né, naquele arquivo PDF que eu posso baixar, em algum momento do texto vai aparecer a palavra jogos de tabuleiro e em outro momento vai aparecer a palavra matemática. Tá? Então vamos ver aqui, olha. Então, olha, daquelas 44 pesquisas, agora caiu para 11. Então já ficou algo mais que a gente consegue visualizar um pouquinho melhor, né? Então, olha, veja. Técnicas de tabuleiro em problemas olímpicos, o jogo de tabuleiro como recurso didático para o ensino do conceito de proporcionalidade. Tá? Então, o conceito de proporcionalidade, ele é um conceito da matemática. Então, olha, se eu abro aqui eu já tenho os primeiros indícios por que ele me trouxe essa pesquisa. Olha, ele me trouxe essa pesquisa porque aqui está aparecendo a palavra matemática, então foi feito lá num programa, olha, de ensino de ciências e matemática, e aqui a palavra jogos de tabuleiro. Tá? Bom, por ele trazer a palavra matemática aqui, que é o nome de um programa, é o nome de um curso, tá? Não garante que seja um trabalho dentro da matemática, porque poderia ser um trabalho dentro das ciências, tá? Então a gente precisa procurar esses termos, verificar, tá? Ler esse resumo, verificar se nesse resumo aqui realmente ele está relacionado à matemática e assim por diante, tá? Ou, olha ele tá, aqui está bem claro, né? Que uma das principais reclamações dos professores de matemática, então nas aulas de matemática, então essa pesquisa ela é relacionada realmente à matemática, tá? Mas se eu ficasse em dúvida, eu iria ler então o arquivo aqui, o anexo, né? Que é o arquivo onde está a pesquisa completa, tá? A gente pode tentar refinar ainda um pouquinho mais, ao invés de eu ficar analisando aqui os títulos, eu posso tentar verificar se algum deles pertence à educação infantil. Então eu posso colocar aqui, olha, educação infantil. Infantil. Então veja, termo vai entre aspas. Quando não é termo, não precisa. Educação infantil. Não tem nenhuma pesquisa que trate então de jogos de tabuleiro que envolva matemática e que envolva educação infantil, tá? Que tenha, pelo menos durante o texto, a palavra educação infantil. Criança. Ó, com criança já temos 2 trabalhos, tá? Mas veja, olha, o uso de jogos no processo de ensino-aprendizagem na geografia, tá? E aqui o uso de jogos no processo de ensino-aprendizagem na geografia escolar. Ou seja, é praticamente o mesmo trabalho, pelo menos é o mesmo nome, só que são de pessoas diferentes. Vamos até abrir aqui para ver o porquê disso. Então, tá aqui. Por que veio a palavra matemática para a gente? Aqui a gente não tem a palavra matemática. Vamos ver onde está o... nós não temos o arquivo. Tá? Vamos ver aqui. É uma pesquisa de 2013. Olha só, é uma pesquisa de 2013 e a gente não tem aqui quem são os autores. Os autores não, nós não temos o texto completo. Deixa eu jogar aqui para a gente ver se a gente consegue. Provavelmente é este daqui.
É uma tese. Tá, olha, a tese da Tiara. Então, só para a gente voltar lá e confirmar, olha. Aqui, ó. Tá? Nós temos ali o porquê desses dois nomes, né? Olha, apesar que aqui está dizendo que é um mestrado, mas provavelmente é uma tese. Tá? Talvez aqui a gente consiga, em algum lugar, olha, aqui eu consigo baixar o texto. Então veja, era um trabalho que não estava disponível lá na base, mas que eu consigo baixar de uma outra forma. Tá? Então eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, vou esperar ele baixar aqui. Vamos abrir bem rapidinho, ver o que nós temos, se ele realmente traz o texto aqui. Ó, carregou. Ctrl F. Veja só, ele trouxe a palavra matemática, ela está aparecendo então em 6 lugares. Tá? Ele menciona que a existência de jogos no ensino da matemática, mas veja, o trabalho não é sobre matemática, o trabalho é sobre geografia, mas ele está trazendo uma fundamentação relacionada à matemática. Tá? Então pode ver que são, olha, citações diretas, provavelmente não tinha muita coisa relacionada à geografia, a pessoa foi procurar então relacionado à matemática. Tá? Então veja, nem sempre todos os trabalhos que vão estar ali vão ser relacionados realmente ao tema que você está procurando. Por isso que você, além de fazer essas buscas aqui, você precisa entrar nesses arquivos e verificar. Tá? Bom, isso quando eu utilizei a palavra criança. Lembrando que se eu não tivesse colocado a palavra criança e tivesse colocado educação infantil, neste caso aqui, a gente não teria busca nenhuma. E quando eu deixei muito aberto, eu vim com 44. Tá? Quando eu coloquei apenas a palavra jogos, me apareceram 8.263. Tá? Se eu tivesse deixado separado, ó, jogos, tabuleiro, sem aspas, o que teria acontecido? 9.056. Por quê? Ele buscou todos os trabalhos que estavam na base com o termo jogos e todos os trabalhos na base que possuem o termo tabuleiro. E por isso que aumentou. Tá? Então eu posso ter trabalhos que tenham a palavra jogos, eu posso ter trabalho que tenha a palavra tabuleiro e posso ter trabalhos aqui que tenha a palavra jogos e tabuleiros no mesmo trabalho. Tá? Então por isso que quando é um termo composto, a gente precisa colocar entre aspas aqui. Aqui nós temos algumas outras informações. Olha, se eu quiser saber ano, por exemplo, né? Eu quero as pesquisas mais recentes. Eu posso entrar aqui nessas opções, olha, clicar só, eu quero saber só as pesquisas dos últimos 4 anos. Então eu vou em aqui e seleciono 2019, 2018, 2017, tá? Vamos supor aqui que seja só dos últimos 3. Só para a gente ver aqui uma aplicaçãozinha bem rápida, tá? Ó, isso era para jogos tabuleiros, tá? Ele lembra que estava 9.056 e ele já diminuiu para tudo isso daqui, para 1.000 e pouquinho, tá? Aí aqui a gente tem quem são os autores, olha, esse Daniel tem 2 trabalhos, pode ser uma tese, pode ser uma dissertação que ele tenha feito. Tem as áreas, né, olha, multidisciplinar, linha de educação, educação física, assim por diante. Então tem alguns filtros que eu posso estar utilizando aqui. Tá? Então, essa seria uma forma de vocês estarem fazendo pesquisa. Então, dado o tema de vocês vêm aqui no catálogo de teses e dissertações da CAPES e vocês vão verificar o que existe, então, de pesquisas relacionadas a teses e dissertações, tá? Relacionadas à busca de vocês. Lógico que aqui, como eu tinha dito, né, olha, a gente utilizou a palavra jogos, aí acrescentamos jogos de tabuleiro, que diminuiu bastante, foi para 44. Quando nós colocamos matemática, foi para 11.
Quando nós colocamos educação infantil, não apareceu nada, né? Então, veja, eu poderia então parar e fazer uma análise das pesquisas que estão aqui. Tá? Não existe. Ou eu poderia, por exemplo, vou tirar a palavra matemática e vou colocar jogos de tabuleiro na educação infantil. O que será que aconteceria se eu fizesse isso? Olha. Então vamos lá. Eu posso fazer várias combinações para verificar o que está acontecendo. Ali eu tinha colocado minúsculo, mas educação infantil. Pode ser tudo minúsculo mesmo, não tem importância, ele procura ali bem certo, ele procura pra gente, tá? Olha, a princípio, jogos de tabuleiro e educação infantil, ele não tem nessa base aqui nenhum trabalho, nenhuma tese, nenhuma dissertação, tá? Independente da área. Veja que agora eu não coloquei mais, olha, matemática, não coloquei nada. Simplesmente parece, a gente nunca vai afirmar, não existe, tá? Porque pode acontecer um erro do sistema, né? Pode acontecer várias coisas ali, mas parece que no Brasil não tem nenhuma tese e nenhuma dissertação que trate especificamente de jogos de tabuleiro na educação infantil, certo? Então, veja, esse tema que essa minha orientanda ela está pesquisando, ela não terminou a pesquisa ainda, por isso que a gente não consegue encontrar o trabalho dela aqui ainda. Mas é algo que parece que não tem no meio acadêmico, tá? Bom, então esse seria um exemplo de como vocês estarem pesquisando aí, então, na base de dados aí da CAPES, né, de teses e dissertações. Espero que vocês tenham compreendido aí como fazer essas pesquisas.